Bom Hoje eu estou dia. batendo um papo gostoso com o Pedro Ariel Santana, arquiteto, e com Gustavo Neves, arquiteto, sobre o tema da Casa Cor 2020, que é a casa original. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e depois a gente entra no assunto, que eu acho que tem muito a ver até com o que a gente está vivendo hoje. Eu acho que tudo conversa, né, Pedro? Você não quer falar um pouco de você, Pedro? Então, vamos lá. Bom, eu sou arquiteto há mais de 30 anos e jornalista, um pouco menos, 25. Mas eu fiz uma carreira na Editora Abril como jornalista, trabalhei nas revistas Arquitetura e Construção, em Casa Cláudia. Casa Cláudia eu fiquei 18 anos, fui editor especial, redator-chefe, diretor de redação. Há 5 anos, quase 6, eu estou na Casa Cor, né? Eu sou diretor de conteúdo e relacionamento. Eu faço a curadoria da Casa Cor São Paulo, junto com a Cristina Ferraz. Eu dou consultoria para nas mostras de todo o Brasil, faço palestras, enfim. E uma das minhas funções é coordenar uma pesquisa de tendências para até a gente chegar no tema da Casa Cor de cada ano. Então, no caso de 2020, eu fiz essa pesquisa em 2019 e a gente chegou ao tema A Casa Original. Ah, que legal. Vamos deixar o Gustavo se apresentar e nós vamos entrar no tema da casa original. Aí, Gustavo, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Gustavo Neves, também sou formado em arquitetura. Há 2008, 12 anos. Enfim, eu tenho um estúdio que a gente não chama de um escritório de arquitetura, e sim um estúdio de design de experiência, porque a gente procura trabalhar o projeto 360 graus, então a gente desenvolve desde o projeto de arquitetura até as louças que a pessoa vai usar, a essência que ela vai usar no ambiente, a trilha sonora, enfim. A gente tenta trabalhar a arquitetura dentro de uma proposta onde você englobe tudo que tem a ver com os sentidos, né? Tudo que tem a ver com os 5 sentidos a gente coloca como projeto de design de experiência no nosso escritório, né? Então, muito legal. Bom, inclusive, isso. Eu acho que nós vamos falar mais do seu trabalho, que é muito interessante e tem muito a ver com esse tema, né, da casa original. Né, Pedro? Conta para a gente um pouco do que é essa proposta. Bom, a casa original. Na verdade, como eu falei, eu começo a fazer uma pesquisa mais ou menos 6 meses, durante 6 meses. Entre abril, durante o Salão de Milão, até setembro, da mesma objeto, eu fico de olho nessas tendências. Mas, às vezes, elas chegam antes. No caso da casa original, no final de 2018, a Lia Del Cor lançou uma Bloom. Bloom é uma revista-livro que ela lança em ocasiões especiais. A Lia Del Cor é uma especialista em tendência, não é isso? Exatamente. É uma holandesa que mora em Paris, tem uma das maiores empresas de pesquisa de tendências do mundo, no mundo da moda e do mundo do design, do lifestyle também. E ela lançou este livro chamado A Terra Chama, que é um livro lindo. Ela lançou aqui no Brasil. Ela explora muito o trabalho de designers, de estilistas brasileiros que já trabalhavam buscando a essência, artistas, né, criativos de uma maneira geral, que buscam na terra a fonte do seu trabalho. Ela ficou muito impressionada, fez um trabalho lindo, porque ao mesmo tempo é super antenado com as questões ecológicas, de sustentabilidade, a questão do aquecimento global, que era, né, naquela época, 2 anos atrás, menos de 2 anos, 1 ano e meio atrás, mas era a grande questão da humanidade, né? Hoje a gente vive uma pandemia, mas até então uma das grandes questões, a grande questão era a questão do aquecimento global. Bom, eu fiquei com isso na cabeça. Então, essa história
ela, digamos, esse livro da Lia Del Corte foi meio o meu fio condutor. Aí, tipo, 6 meses depois, o Gustavo Neves faz a Casa Sumê, na Casa Cor 2019, que era tudo que a Liv falava. Obviamente, eu já conhecia o trabalho do Gustavo, a gente já trabalhava junto desde 2016, e ele sempre teve esse viés, né, uma pesquisa muito interessante das técnicas ancestrais de construção e uma estética primitiva que sempre chamou muita atenção. Desde o primeiro ambiente dele em Casa Cor, que era um banheiro de 6 metros quadrados, ele já chamou muita atenção, já ganhou prêmios, enfim, foi tendo uma carreira brilhante, marcado por esse estilo muito original dele. Mas a Casa Sumê, ela trazia a essência do que eu já tinha visto ali na Lia Del Corte, que era uma pesquisa da ancestralidade e de uma preocupação ecológica, sustentabilidade, baixo impacto na construção, né? Eu acho que era como isso casava essas duas ideias, coisas, né? essas duas ideias. Eu acho que o Gustavo podia só no rapidinho explicar para a gente qual foi a sua proposta na Casa Sumê. Aí depois o Pedro continua, porque realmente era um espaço. A gente depois vai colocar foto, tudo para as pessoas verem, mas era um espaço diferente. Era diferente, né? Uma coisa completamente fora do que seria o convencional, né? Qual foi a tua proposta? A nossa proposta ali para o projeto do ano passado, quando eu comecei a pensar no meu projeto de Casa Cor, né? Eu queria trabalhar, eu não sabia ainda o tema da Casa Cor do ano passado. Eu não sei se o Pedro lembra, mas assim, eu comecei uma pesquisa em setembro de 2018. Eu queria fazer algo que tivesse base no quarto pilar da sustentabilidade, que é o cultural, né? E hoje os 3 pilares eles são social, econômico e ambiental. E o quarto pilar a ser incluído seria o cultural. E ele, para mim, ele tem muito mais do que só sustentabilidade, né? Ele tem muito mais do que cuidar do planeta agora. Ele tem um resgate da nossa história, ele tem um resgate da cultura de cada povo, de cada local. Então, a nossa ideia era justamente trabalhar em cima desse pilar da cultural. Então, assim, já a proposta de trabalhar com muita arte popular brasileira. E os fardos de feno, eles servem como elemento de vedação, eles são os tijolos da casa. Então, eles vão no meio das paredes. E isso, a gente trouxe essa foi uma das técnicas que a gente usou no nosso espaço e também, assim, ressignificando materiais. Então, a gente pegou, por exemplo, aquela... não sei se vocês lembram, mas o Pedro com certeza, mas a entrada da casa... Piaçava. Ela era toda, isso. Ela era toda revestida com piaçava de vassoura. A gente trouxe aquilo de uma empresa na Bahia que faz vassoura. A vassoura de piaçava ela foi substituída pela vassoura de nylon, então ela está muito pouco em uso. E você usa a piaçava para todas as outras coisas, assim, os telhados das casas de praia tem muito aquela borra da piaçava, que é aquela parte mais maleável da piaçava. Você tem a semente da piaçava que é toda exportada para o Oriente, porque os muçulmanos usam para fazer aquele terço deles as pontas daquele terço deles é feito com semente de piaçava. Então, a semente da piaçava ela é exportada para o Oriente. O coquinho da piaçava eles usam para fazer artesanato. A única parte da piaçava que hoje não tem uso, e ela é uma palmeira, ela é uma planta, que ela é naturalmente, ela se renova. Agora, sabe o que eu fiquei impressionada? Assim, eu acho que esse conceito que você fez no ano passado, que o Pedro pesquisou há um tempão, tem tanto a ver com o que a gente está vivendo hoje. Vocês não acham, não, que a reflexão de mundo com essa pandemia que está acontecendo? Eu acho que a pandemia, na minha opinião, assim, ela leva para uma coisa talvez um pouco mais profunda ainda,
E aí, se eu contar muito, eu vou dar spoiler do nosso ambiente da Casa Cor desse ano. Assim, o nosso projeto do ano passado, eu busco muito sempre tá ligado às minhas raízes, às nossas raízes. Assim, o meu avô, que foi a pessoa que eu passei a infância toda, né, que eu passava as tardes com ele desde criança, ele é a minha fonte de inspiração o tempo todo, assim, né? Ele era artesão, ele fazia instrumentos musicais, fazia brinquedos infantis, e o tempo todo eu tenho esse resgate dos meus próprios antepassados, né? Quer dizer, Pedro, você também teve essa sensação desse resgate? Você vê coincidir com o tempo, com a pesquisa e com o que a gente... Então, você sabe o que eu acho, Graça? Quando eu faço pesquisa de tendências há muitos anos, mais de 15 anos, desde a época de Casa Cláudia, e a gente sempre entrevista esses especialistas em tendências, né? E tem vários tipos, né? Tem um cara, eu conheci bastante, um Francesco Moratti, que é um sociólogo. Então, ele se baseia em pesquisas de campo e esse estudo mais sociológico. A Lia Del Corte, ela é intuitiva, ela é muito artista, né? É óbvio que tem uma pesquisa de campo, mas não vai para o papel. Ela olha o que está acontecendo no mundo e vê. Mas o que é interessante desses grandes especialistas é que eles pressentem o que está para acontecer, tá? Então, assim, se você pensar, é que hoje a gente só consegue pensar o mundo da pandemia, como a nossa vida mudou, como tudo ficou estranho e diferente, e premente. Mas o ano passado já era um ano que a gente só reclamava. As pessoas estavam sufocadas. Todo mundo pedindo parecia que o mundo parecia que o mundo ia acabar. Tinha uma sensação de que, sabe? Então, essas pessoas mais intuitivas ou menos intuitivas, mas que tentam captar os sinais do presente para prever o futuro, já estavam sentindo isso. Ninguém poderia imaginar que seria uma pandemia, óbvio, mas exatamente, mas que tinha uma sensação de sufoco, de sufocamento, né? E aí tem uma coisa que é legal pensar, que é uma coisa que eu estou pensando recentemente, inclusive em algumas lives que eu tenho feito, uma conversa que eu tive com um artista incrível, que os artistas também pressentem isso. É a sensibilidade, né? O Zé Rufino. José Rufino, um artista paraibano incrível, que tem esse mergulho também nessa ancestralidade. É incrível. Gustavo, serve de dica para você, hein? Você lembra? Você conheceu ele? Não. E você sabe que, assim, o livro da Lia Del Corte, eu tomei conhecimento dele na sua palestra aqui da Casa Cor, que foi semana retrasada, né? E quando você falou desse livro dali, eu falei, gente, o livro foi lançado em novembro e era mais ou menos a época que eu estava pensando em Casa Cor, que eu estava montando o projeto. E aí, quando você fala que a questão de como essas coisas chegam até a gente, eu não sei, assim, eu procuro meditar, né, assim, eu acho que é uma das coisas que me ajuda a me manter sempre centrado, enfim. Ixi, apagou? Não, voltou. Eu procuro sempre me manter, assim, desperto. Eu acho que é esse o ponto. Eu acredito muito que as mentes se comunicam e as energias elas se integram quando elas estão na mesma frequência, né? Não é à toa que a gente, sem querer, a gente se conecta com pessoas que são parecidas com a gente ou que têm geralmente o mesmo objetivo, porque a gente, eu sempre vejo isso. Eu não sei de onde aparecem as coisas, mas eu acho que quando você está com a mente desperta, realmente desperta, né? Quando você está centrado dentro de você, as coisas, elas, de certa forma, elas têm algo aqui tem alguma camada aqui da nossa
do nosso eu que se conecta em algum lugar. E ali você... Porque a gente começa a buscar esse incômodo que você está falando, assim, eu acho que ele é muito de todo mundo, assim, ele era muito geral, né? Mas foi ousado para a época, né? Porque eu me lembro que a gente não deixa de ser assim, é uma coisa diferente, né? Então, porque era um espaço que a gente entrava, você falava, uau, não era uma coisa que você, em princípio, esperava dentro dos padrões de casa-cor. Quer dizer, esse está o grande diferencial, né? Você não acha, Pedro? Ô, Graça, mas tem uma coisa que é isso, que existem os caçadores de tendências, que eles chamam de cool hunter, que é a Lia Del Corte e outros, e tem os trendsetter, que é aquele cara que lança a tendência. Em geral, essas pessoas têm uma alma mais sensível, né? Então, como o Gustavo falou aí agora, o Gustavo é uma dessas almas sensíveis, tá? Os artistas, em geral, são. Tem essa sensibilidade. E os criativos, em geral, são. E tem que fazer exercícios. Você não pode estar no piloto automático que você não vai conseguir acessar. Como ele disse, existe uma coisa no ar, né? E só algumas pessoas conseguiam acessar e transformar isso no seu trabalho, né? Então, aqueles criativos que a Lia Del Corte elencou no livro e que o Gustavo também criou a sua Casa Sumé, ou o Zé Rufino, que é esse artista que tem esse trabalho tão ancestral e tão, digamos, de dentro do seu corpo, né? O que ele faz, esse Zé Rufino, normalmente? Que tipo de trabalho ele faz? Ele é um artista plástico, ele trabalha com várias técnicas de pintura, a escultura, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um botânico. Ele já esteve até numa Casa Cor São Paulo, ele foi homenageado por uma arquiteta paraibana, enfim, que ele tem um trabalho meio de botânica, ele mora num sítio do lado de João Pessoa, que é incrível. Mas é isso. E ele fala da casa. Quando ele viu a minha palestra, mesmo que você viu o vídeo, ele me mandou uma mensagem. Nossa, tem a ver com o que eu estou fazendo. A casa refúgio, a casa útero, né? A casa Ítaca, eu achei o máximo. Essa casa Ítaca, não entendi o que ele quis dizer com Ítaca. Ítaca é, na verdade, a ilha uma ilha grega, a ilha de Ulisses. Então, Ulisses sai pelo mundo na sua odisseia, né? Mas sonhando em voltar para sua casa, né? É isto. Por que ela tem tanto a ver nesse momento de pandemia? Porque nós vivemos uma época de medo, de terror, e o que a gente, quando você está com medo, terror, a criança, desde criança, o que você quer? Voltar para casa, voltar para o ninho, voltar para o útero, voltar para a mãe, né? A proteção. E é isso, a casa original é isso. Por isso que ela faz tanto sentido nesse momento de pandemia. Porque é o único lugar onde você se sente seguro, né? E é isso, e a gente está vivendo isso. Totalmente. E eu acho que as pessoas que fizeram as casas para si próprios e para suas famílias provavelmente estejam tendo uma quarentena mais agradável, assim, entende? É que a casa ela não precisa refletir o que as tendências do mundo estão dizendo, né? Assim, ela não precisa ter o quadro do artista mais hypado do momento, ela não precisa ter a cozinha gourmet mais bem equipada do mundo se você não cozinha em casa. Ela precisa estar feita para você, porque é isso, né, Pedro? Eu acho que quando a gente fica sozinho em casa, e nesse momento a gente é obrigado a fazer isso, né? A gente tem que ficar nós e, no máximo, a nossa família. Você precisa dessa casa. Não, e você sabe que eu tenho conversado com muita gente nesses bate-papos do Radar Design Talks, e uma coisa que tem sido unânime é que as pessoas vão ter muito mais noção do que elas realmente querem para suas casas a partir de agora, né? Porque muitas vezes
o cliente, no caso, chegava para vocês e não tinha noção do que ele queria, você tinha que tentar tirar dele, você gosta disso, você gosta daquilo, e que agora eles estão usando muitas pessoas têm casas, os privilegiados, casas grandes, que usam, inclusive, poucos espaços, não usam a casa inteira, agora estão usando tudo e estão sabendo exatamente se eu gosto, se eu não quero, eu preciso de alguma coisa. A Cris Bozina até falou uma coisa legal, que os pedidos vão vir com vírgula, eu preciso disso, vírgula, para isso. Agora, eu acho que o que é maravilhoso, né? Quando a gente chegava para uma reunião, o cliente não sabia exatamente o que queria, e ele acabava preferindo a escolha do que ele já tinha visto, mas sem saber se aquilo era exatamente a essência dele próprio, né? E aí, assim, a gente foi mudando. Qual conselho você daria? Assim, eu vou te falar. Tipo assim, uma coisa que a pessoa possa. Vai por esse raciocínio para fazer sua casa. Você tem alguma dica que a pessoa tem que refletir? Sim. Sim, na verdade é o que eu tento fazer com os meus clientes. Quando a gente faz a primeira reunião de briefing, geralmente eu não pergunto para o cliente quantas portas ele quer no closet. Eu não pergunto quantas cubas ele quer no banheiro, nem quantos chuveiros ele quer, nem se ele quer uma cozinha gourmet ou se ele não quer, ou se ele quer um piso de pedra ou se ele não quer. Na verdade, eu pergunto como ele vive, que horas ele acorda, se ele levanta e ele vai direto para o banheiro, ou se ele levanta e ele vai tomar café da manhã, ou se ele almoça em casa com a família, se ele janta em casa com a família, se ele viaja muito, quando ele recebe pessoas, quem são essas pessoas? Se é a família dele, se são os amigos dele, ou se ele não recebe, ou se ele recebe hóspedes com frequência, se ele trabalha em casa. São essas perguntas. Quando eu assisti o episódio do Pedro na série da Casa Original, da Casa Cor, eu achei muito interessante a maneira como eles, primeiro, como eles pesquisam, como eles fazem essa pesquisa de tendências para definir o tema do ano, mas é aquilo, eu acho que existem várias tendências no mundo, né? Assim, eu acho que vai muito de como você se conecta com elas. Então, eu queria entender do Pedro, assim, e é uma pergunta pessoal mesmo, né? Que como é que vocês elegem, por exemplo, não, a gente vai seguir por esse caminho de tendência, que no caso da Casa Original, parece que vocês adivinhariam que a gente iria ter um momento onde todos passariam por um período de reflexão e começariam a olhar a casa com outros olhos, porque a Casa Original nada mais é do que o que a gente estava falando, né? De você aproveitar ao máximo da sua casa e curtir os pequenos rituais diários que a gente faz e que a gente geralmente não dá valor ou não tem tempo de fazer, né? Eu queria entender, assim, como é que vocês definem, não, a gente vai seguir por esse caminho, assim. Eu queria entender isso porque eu achei muito interessante. Então tá. Eu primeiro vou contar uma coisa que é bem interessante, o que aconteceu ano passado. Bom, eu faço essa pesquisa de tendências há 15 anos, e eu não faço sozinho, eu sempre conto com jornalistas, um repórter ou 2 repórteres que vão me ajudando, porque a ideia é conversar com um monte de gente, né? Inclusive, ano passado eu pedi para a repórter Lucila conversar com você, né? Você lembra bem. Conversa com o Gustavo. Mas, enfim, todos os anos eu sempre chegava eu tenho esse método, eu começo a pesquisa mais ou menos em abril, Milão, porque Milão é um lugar que acontece muita coisa, e acontece muita coisa diferente, que você tá, né? E também eu finalizo em setembro, na Maison Objet. A Maison Objet sempre lança um caderno de tendência, né? E aconteceu uma coisa interessante, porque todos os anos eu chegava com 4 tendências, eu elegia 4, e já teve anos eu elegi até mais, 6, né? Outros um pouco menos, 3. Mas, em geral, eu fazia uma palestra com 4 tendências. E, às vezes, essas tendências eram díspares, né? Tipo, maximalismo de um lado e o minimalismo do outro. Exatamente, que não deixam de ser tendências, né?
Pois é, mas eu lembro que um ano que eu fui para Milão, não foi tanto tempo, 3, 4 anos atrás, tinha os dois grandes nomes de Milão, era o Nendo, que é o máximo o Minimalismo, máximo do minimalismo, né? né? O cara que vai no minimalismo ao extremo, com aquela estética japonesa incrível, maravilhosa, e tinha do outro lado, é, esqueci o nome, gente, mas o Di De More Mori. Studio, que é o maximalismo, São, 4 anos atrás. as exposições da Dimori, para mim, elas sempre são tocantes, assim como as do Nendo. Pois é, Apesar de serem totalmente diferentes, elas tocam dentro da gente. E é isso que fica de uma exposição como o Milão. exatamente. Então, neste ano, eu Só tinha uma 4 coisinha, tendências. E de Pedro. um... O Neto é um designer japonês que faz umas cadeiras, a gente pode até pôr. A Dimori é uma galeria, não é? Dimori é um Mas a estúdio. Dimori é uma galeria, Dimori Gallery, mas tem dois caras, né? São dois, um Sim, inglês e um italiano, que É. eles coordenam, e eles vieram do mundo da moda. Nenhum dos dois é designer, arquiteto, nem nada. Um veio do mundo da moda, o outro era designer gráfico. E eles se uniram e criaram uma... Criaram, não, eles reverenciam uma estética muito festiva, eu diria. Ah, Tá? Inclusive, eles pegam designers do passado e fazem uma releitura, as exposições, enfim, e chamam a atenção imensa. Então, há 3 anos atrás, eu acho, 2017, provavelmente, eu acho que deve ter eles sido eram... mais tempo, porque eu fui nesse ano do Nendo, eu me lembro do Nendo. Mas já faz alguns anos que eles são dos mais desejados, né? Que formam filas imensas. Mas nesse ano eu fiz uma palestra de tendências que eu tinha 4 tendências, uma era o maximalismo, outra era o minimalismo, ponto. Então, às vezes, o ser humano tem esse contraditório também, né? Enfim, faz parte desse comportamento. Mas o ano passado, eu também comecei a fazer a pesquisa e eu queria chegar, como todos os anos, a 4 tendências. Só que nenhuma, essa tendência da casa original, da casa raiz, da casa ancestral, da volta à terra, que é a mesma tendência, né, era tão forte que as outras todas ficavam bobas, entendeu? Então, na hora de eu montar a palestra, por exemplo, aí a minha repórter, que é a Lucila Vigneron, que é uma pessoa com quem eu trabalho desde os tempos de Casa Cláudia, ela veio com essas 4 tendências, eu direcionando sempre, né, editando. Mas na hora de ler o texto dela, ela devia ter assim 7, 8 páginas para a casa original e 1, 2 páginas para as outras. Aí eu falei, gente, não é, então tem algo aqui. Aí eu apostei com certo medo e eu fiz uma palestra de uma tendência única. Pela primeira vez em 15 anos que eu faço essa palestra. Porque é uma aposta, porque quando você faz uma palestra dessa, e eu sou convidado, sou contratado por empresas para fazer essa palestra em vários lugares do Brasil inteiro, quando você tem uma tendência única, se a pessoa não gostar da tendência, ela pode não gostar da palestra. Então, eu sempre busquei esse equilíbrio, né, de ter tendências variadas, porque isso é verdade, como o Gustavo falou. Você entra nesse site de tendência, mas você também sente quando uma tendência é mais forte que a outra. É a mais forte. Eu sempre começo, mesmo quando eu tenho 4 tendências, eu começo por a mais forte. Mas dessa vez eu apostei numa tendência única. E aí eu criei variações em torno dessa tendência. Tá? Então, por exemplo, eu começo com os arquitetos, inclusive, como o Gustavo Neves, mostrando o que ele faz, essa busca dessa ancestralidade de técnicas artesanais, né, construtivas. Né? Depois eu passo para o trabalho mais micro dos designers, né, que trabalham com lã, com palha, é um designer que busca, mas sempre a mesma coisa, buscando na ancestralidade essa referência. Partir para
para arquitetura de hotéis, porque os hotéis já migraram, já sacaram essa tendência das pessoas se desconectar do mundo, né? Depois lembra que eu vou falar uma história sobre isso também. E aí os hotéis já apostavam nessa arquitetura muito simples, muito rústica e ao mesmo tempo confortável. Mostro alguns exemplos. Bom, finalizo com o trabalho da Marina Linhares, que é um livro lindo que ela fez, que ela fala do tempo, né? Da necessidade de ter tempo para as coisas e como a arquitetura reflete esse tempo. É muito interessante esse livro e esse trabalho da Marina Linhares. Correu em paralelo, porque ela também estava fazendo uma pesquisa já fazia mais de 2 anos, sei lá. Enfim, então, eu achei que esses pensamentos eram muito mais fortes do que todas as outras tendências que estavam ali. Então, pela primeira vez, aí eu acho que é interessante, porque depois de 15 anos fazendo a tendência, estudando tendências e mudanças de comportamento, que eu falo, tendência, para mim, é mudança de comportamento e como isso se reflete no produto, nas coisas, né? No mundo palpável. Eu também acho que desenvolvi uma sensibilidade para saber quando uma tendência é muito mais forte com a outra, e pela primeira vez eu fico super orgulhoso desse meu trabalho. Porque imagina eu falar de outras tendências nesse momento agora. Não teria a ver. Então, mas era por isso que a minha pergunta foi por isso, porque assim, você teve a sensibilidade de captar, assim, de se conectar com essa tendência, né? E a Casa Cor sempre, eu sempre gosto muito dos temas, porque geralmente quando vocês passam o tema para gente, o bacana é que cada estúdio, cada arquiteto interpreta essa tendência à sua maneira. À sua maneira, né? E aí que tá bacana da história, né? Porque cada um tem um olhar. Agora, sabe o que eu acho legal disso tudo? E que você vê que quando a gente fala de tendência, tem tudo a ver em todos os sentidos, né? Essa coisa que a casa original, ela honra os antepassados, né? As tradições, as novas, as antigas, os artesãos, o feito à mão, aquela coisa. E tem naquela linha de constelação familiar, que é uma terapia familiar, tem uma coisa que é muito importante, eu nunca fiz, mas acho super interessante, gostaria inclusive de fazer, que você tem que honrar os seus antepassados, né? Eles falam muito sobre isso, sobre honrar o antepassado. Reconhecer, principalmente reconhecer. Não é? Né? Reconhecer porque a constelação familiar, ela se baseia em 3 pilares principais da família, né? Ela foi desenvolvida por um médico, vocês devem saber, né? Um médico alemão, o Dr. Bert Hellinger. Eu já fiz, né? Constelação familiar. Mas não tem tudo a ver? Não tem tudo a ver com essa... Na verdade, eu me baseio muito nesses pilares para tudo que eu vou fazer. Porque eu acho que ele é o pilar, assim, para mim, esses pilares, eles são os pilares das relações humanas e não só da família, né? E assim, quando você honra os seus antepassados, na verdade, o que é a constelação familiar é que você tem que reconhecer os seus antepassados, né? Porque o que gera muito conflito, muitas vezes, é quando você não reconhece alguém como o lugar que ele ocupa. Porque um dos pilares da constelação familiar é o pilar do pertencimento. Então, assim, você tem o direito de ocupar o lugar que você do clã, né? Que ele chama a família de clã. Então, assim, você tem o direito do pertencimento a ocupar aquele lugar. Então, muitas vezes a constelação familiar, ela trabalha muito com a questão energética, né? É muito legal, é muito legal. Quer dizer, na verdade... Então, assim, o honrar os antepassados, na verdade, é você reconhecer os seus antepassados e, de certa forma, eu acho que
honrá-los é quando você Reverencia, você sabe que você veio dali, né? Isso é muito legal, é muito bacana. Gente, eu adorei a conversa, o papo. A gente ia ficar aqui mais não sei quantas horas conversando. É mesmo. Não é? Foi muito legal. Pedro, parabéns pelo seu trabalho, para torcer para o sucesso da Casa Cor 2020, agora nesse modelo Casa Original, que a gente já fica louco de vontade de ver como é que vai ser, né? E, Gustavo, parabéns também. Um beijo para você. Obrigadíssimo. Obrigado. Terminar outros papos. Foi muito bom. Obrigado mesmo, gente. Imagina, obrigado a vocês. Beijo. Obrigada. Tchau.